Boa noite, galera. Aguardar um pouquinho, todo mundo chegar aí, pra gente dar início à nossa live, ao nosso videocast. Olá, Olá! Tudo bem? Boa tudo noite. bem, Gabriela? E aí? A imagem tá boa aqui? Eu tô bem posicionada ou tá me cortando? Tá cortando essa cabeça. Ué, Tem que chegar um pouquinho. Isso, tá ótimo. Assim tá bom. será que vai cair assim um pouco, hein? Ficou, né? Ficou, tá ótimo agora. Ficou, eu tive que colocar aqui, mas eu acho que dá certo. Só que aqui apagou um pouco a câmera. Coisa bem estranha aqui, assim. Será que melhorou? Melhorou. Agora Melhorou um tá ótimo. pouquinho, né? Tomara que não caia aqui. Bom, hoje a gente vai iniciar, né, Gabi? Sim, estamos de volta. Estivemos aí de folga, entre aspas, mas preparando tudo para vocês. Hoje a gente vai ter a Natália Souza, daqui a pouco nós vamos conversar com ela. E para falar para Ela, vocês que esse mês de novembro nós teremos outros videocasts, né, Stephanie? sim, e Quer falar alguma aquelas coisa? e também, né? Aquela semana foi em comemoração ao mês da comunicação alternativa, então a gente teve live, né? Podcast, na verdade, videocast, Videocast. que se transformou, né, na semana inteira, né? Então a gente teve que ter um merecido descanso aí. Exatamente. E hoje a gente vai ter a Natália Souza, que vai falar com a gente um pouquinho sobre o capacitismo. Na próxima semana nós teremos a Silvia, que ela vai falar um pouquinho da importância da reeducação, das relações raciais, né, para crianças com deficiência visual na educação infantil. E na última semana de novembro, galera, teremos a Rafaela Lupetina, que vai trazer o tema sobre educação de cegos e surdos cegos. Então, não percam, fiquem ligadinhos aí no Instagram, tanto do Ateca quanto do EPA, para não perder esses videocasts. Isso aí. Então, né? Vamos começar no Vamos nosso. começar. Vou chamar a Natália, estou ansiosa. Convidei já, só aceitar. Oi, oi, Boa Natália. noite. Oi, vocês me escutam? Sim, só a Sim, gente. só não estamos te vendo. Agora Agora Aê! sim. estava virada. Boa noite, gente. Gente, Boa Tudo bem? noite, seja bem-vinda. bom, Obrigada, então obrigada. eu queria iniciar, né, agradecendo você, né, por participar desse videocast, né? Algumas pessoas falam, nossa, como é que vai ser? Gente, é super tranquilo. A Natália, antes de mais nada, né, eu fiquei, né, com a missão de apresentar o currículo da Natália, né, apresentar a Natália. Mas antes de apresentar o currículo dela, que ela, né, tem o seu currículo, dizer que ela, né, eu tive a honra de trabalhar com a Natália. Então, assim, né, aí eu já posso falar muito, porque é maravilhosa. Nossa, uma pessoa que todo mundo, né, deveria ter o privilégio de trabalhar ou fazer pesquisa com ela. Então, a Natália Souza é professora de atendimento especializado no Colégio Pedro II, mestranda do programa de pós-graduação em educação da UFRJ, graduada em pedagogia também pela mesma universidade, né, a UFRJ, tem especialização em psicopedagogia institucional e clínica pela AVM, o CAM, e ela atualmente também integra o grupo de pesquisa Lupeia, né, que trabalha a questão do lúdico, né, Natália, também na UFRJ, né? Faltou alguma coisa, Natália? Você quer acrescentar? Acho que não, né? Não quero acrescentar nada. Inclusive, quero agradecer vocês pelo convite. Conheço pouco a Gabriela, mas conheço bem a Stephanie. Fiquei muito feliz pelo convite, porque admiro muito tudo que a Stephanie produz, então fico muito feliz de estar aqui com vocês.
Ah, que bom. E tá todo mundo esperando por esse videocast, né? Uma coisa muito importante também, né, Gabi, que esse, né, a gente depois faz a edição, os recortes dessa live, né? E Sim. bomba muito, as pessoas procuram muito, né, para assistir o videocast. Então, eu acho que tem muitas pessoas na expectativa para te ouvir falar. Então, né, o nosso tema hoje é sobre a questão do capacitismo, né? Então, a minha primeira pergunta, Natália, é o que é capacitismo? Então, capacitismo é o nome, né, que a gente dá ao preconceito contra as pessoas com deficiência, né? Então, assim como a gente fala de racismo, assim como a gente fala de machismo, a gente fala também de capacitismo, né? E é um conceito que vem crescendo atualmente, mas ainda é um termo desconhecido, né, que ainda causa algum estranhamento, porque não está ainda no nosso dia a dia, infelizmente. Mas é uma prática que está no nosso cotidiano, né? O preconceito contra as pessoas com deficiência, né? A opressão desses sujeitos, a discriminação, ela está no nosso cotidiano e ela aparece de formas muito diferentes. Acho que a gente vai falar um pouco disso depois, mas basicamente é isso. Capacitismo é o nome que a gente dá ao preconceito contra as pessoas com deficiência. E, Natália, de onde vem esse conceito do capacitismo? Você poderia meio que contar aqui pra gente? Sim, então, o conceito, ele é uma tradução do termo em inglês, né? Ele foi proposto há bastante tempo, foi proposto, quer dizer, pouco tempo academicamente, né? Se a gente fala em teoria, né? Ele é de 2001, ele vem do inglês e é uma tradução literal. A gente tem o conceito de capacitismo, né? É um termo que também causa algum estranhamento, mas é justamente isso que esse termo propõe. É um neologismo, né, que propõe justamente esse questionamento à ideia de capacidade, né? Ao mito da capacidade, né? De que, enfim, existem sujeitos capazes e sujeitos incapazes. Então, é justamente questiona isso, provoca esse estranhamento. Né? Uma outra questão também, Natália, é como se manifesta o capacitismo nas relações entre as pessoas, né? Acho que aí a gente já começa a falar, né, da questão mesmo na relação, como que se manifesta? Você poderia explicar? Sim, essa eu acho que é a pergunta central, assim, quando a gente fala de capacitismo, né? Porque é um comportamento muito presente, mas às vezes a gente não consegue identificar exatamente como ele se manifesta, ou determinadas atitudes a gente não identifica como capacitismo. Mas a gente pode falar de uma discriminação mais explícita, né? Que daí isso já seria óbvio, né? Mas de outros comportamentos implícitos. Até a própria ideia de. Enfim, tá tudo muito relacionado ao estereótipo, né? Criar um estereótipo, um padrão, como se todas as pessoas com deficiência fossem da mesma forma. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nesse discurso de que todos os autistas são anjos azuis, né? Esse é um clássico. A ideia de que todas as pessoas com síndrome de Down são muito amorosas e muito afetuosas, também é outro clássico, né? Outros comportamentos que vêm disfarçados de um certo cuidado. Por exemplo, uma pessoa cadeirante, e aí alguém, né, quer uma informação sobre essa pessoa e pergunta a alguém que está acompanhando, né? Partindo do princípio de que aquela pessoa não pode responder, não pode falar sobre si, né? Enfim, atribuir àquela pessoa características que não necessariamente são características dela, né? Mas tudo baseado em uma lógica que está em um padrão desse mito da capacidade, né? E outros comportamentos também, assim, e na minha opinião, esses são os mais complexos, que é principalmente a ideia da superação, né? O mito da superação. De que se a pessoa com Na deficiência Olimpíada, ocupa. vê muito isso, né? Sim, sim. Como se fosse um super-herói, né? Aquela pessoa com deficiência que consegue fazer algo, né? Então a gente vê isso muito nos esportes, né? Olha só como ele conseguiu, como ele pôde, um grande atleta e até tem uma deficiência, né?
ou até mesmo no ambiente de trabalho, né? Como se questiona como algumas pessoas com deficiência ocupam certos lugares e é como se ela tivesse uma capacidade sobrenatural ou, né? De fato, na maioria das vezes, essas pessoas precisam fazer um esforço muito grande para chegar naquele lugar, mas isso não tem a ver com a possibilidade ou a impossibilidade delas, né? Isso está muito mais relacionado ao nosso contexto social, a falta de acessibilidade, falta de políticas públicas, né? Enfim, uma série de outros problemas que não estão exatamente relacionados à condição daquele sujeito. Mas eu acho, na minha opinião, assim, essa é a manifestação mais complexa mesmo, porque tende a colocar essa pessoa num lugar, endeusar, né, essa pessoa, por ela conseguir aquilo que ela não necessariamente seria incapaz, entendeu? Conseguir o mínimo é um herói. Enfim, essas são algumas das manifestações. Sim, e acho que está tudo muito ligado à nossa comunicação, né? A forma como a gente vai falar. Porque pode afastar alguém ou pode aproximar alguém, pode fazer a pessoa se sentir bem, pode fazer a pessoa se sentir mal, pode valorizar, né? Pode rebaixar, ou pode Sim. ainda perpetuar ainda mais muitos preconceitos, né? Então, acho que vai muito da forma como a gente comunica com a pessoa. Natália, uma outra pergunta. Todas as pessoas são capacitistas? Essa é uma pergunta interessante também, porque a gente está falando de um contexto de discriminação mesmo, assim, que ele é histórico, né? A gente pode pensar aí desde a antiguidade, né? As pessoas com deficiência eram mortas, né? Porque, enfim, você vai pensar na Grécia, né? Você não tem um padrão de corpo perfeito, então aquelas pessoas eram mortas. Enfim, a gente tem toda uma história, né? O contexto nazista, enfim, toda uma história Esse mesmo. contexto nazista que você me passou aqui no artigo, eu achei muito, muito legal, assim. Você poderia até também falar, porque, assim, nossa, foi tanta coisa grave que aconteceu com o corpo, né, da pessoa com deficiência, né? Sim, sim. A Stephanie está falando de um texto, né, da Adriana Dias, que é uma autora que fala sobre capacitismo. Nesse texto, ela discute essa questão da eugenia, né, e da violência que as pessoas com deficiência sofreram no nazismo, né? E é isso, é por causa do corpo, né? Que é um padrão corporal que é considerado imperfeito, incompleto, errado, que causa esse estranhamento. Então, essas pessoas são sempre vistas como um ser humano menor, né? Que não tem direito à vida, não tem direito à dignidade. E a gente falando de contextos mais extremos, né? Como esse, então, está falando de massacre mesmo, de genocídio. Então, né? Todas as pessoas são capacitistas, a gente fala aí de uma história de humanidade, né, que é marcada pela violência contra esses sujeitos. Então, a gente tem uma sociedade que ela está construída em cima disso, em cima dessa ideia, né, de que a pessoa com deficiência, o corpo deficiente, ele vale menos, ele é menor, porque ele não produz, né, porque são as pessoas que, teoricamente, não trabalham, né, enfim. Então, é estrutural, o capacitismo é estrutural. Ele está na sociedade, ele atravessa os espaços, né? Então, a gente pode falar que todas as pessoas são capacitistas? Não sei, mas a gente pode dizer que a gente vive numa sociedade que é capacitista e que a gente precisa romper com isso todo dia, porque isso está muito enraizado na gente, assim. Então, é isso, é um trabalho de questionar todos os dias as nossas práticas, as nossas falas, né, o nosso discurso, que está cheio, né, dessas ideias, né, para romper com esse padrão, porque sim, um comportamento padrão mesmo da nossa sociedade. Muito bom, Natália. Vamos lá. Contextos escolares inclusivos, eles são capacitistas? Mais uma vez, né? A escola ela é um recorte da sociedade. Então, a escola ela pode perfeitamente ser capacitista, ao mesmo tempo ela pode ser completamente anticapacitista, né? Porque o capacitismo ele não é um conceito que está ligado à educação, ao contexto, né, das escolas.
Na verdade, é um conceito que surge na antropologia, né, e que agora está entrando no campo da educação. Então, sim, as escolas, inclusive, escolas inclusivas, né, que se dizem inclusivas, elas podem ser capacitistas, porque isso não tem necessariamente a ver com o processo educacional ou com as políticas educacionais que aquela escola propõe, né? Isso está mais relacionado mesmo com o comportamento, né, das pessoas, dos sujeitos. E daí, ainda que se tenha uma proposta de inclusão muito bonita, né, forte, consolidada, se no dia a dia, se na prática, se na fala, né, esse comportamento de estereotipar mesmo os estudantes, de compreender que todos vão funcionar da mesma forma, ou que determinados espaços não são para alguns, né, tudo isso constrói um contexto que sim, a gente pode dizer que é capacitista. Então, não necessariamente uma coisa anula a outra, é mesmo um trabalho diário, né? Da gente desconstruir essas práticas. Sim. E uma coisa também que eu acho que não perguntou, né, Gabi? Se as crianças são capacitistas. Uhum. É engraçado como a gente, às vezes, a gente continua reproduzindo esses padrões, né? E aí algumas pessoas podem dizer, ah, mas como assim? As crianças estão puras, né? As crianças, como elas poderiam ser preconceituosas? Mas sim, gente, as crianças podem ser preconceituosas, principalmente porque elas estão com adultos, elas estão na sociedade, né? As crianças são pessoas também. Então, elas estão vendo o comportamento dos outros, elas vão reproduzir aquilo, né? Então, por isso é importante a gente pensar em escolas anticapacitistas, pensar, né, na educação de adultos, né, para uma sociedade anticapacitista. E as crianças muitas vezes reproduzem isso sim, tanto na forma de uma exclusão mais explícita, que isso né, a gente está no contexto da escola, a gente vê situações assim, mas até nessa forma mesmo de mitificar, né, o colega com deficiência, né, dessa ideia dessa proteção exagerada, desse cuidado, né, que enfim, está muito mais junto, né, da ideia de que aquela pessoa não pode fazer determinadas coisas do que um cuidado de amizade, um cuidado da relação normal, né, entre colegas. Eu acho Então, que sim. você falou, lembrou muito, né? Tipo, algumas crianças, né, que eu percebo na escola, dizem assim, ele não pode fazer porque ele é especial. Sim. Pode sim fazer, ele deve fazer as coisas, porque não tem essa, né, especial. E aí a gente tem que fazer todo um trabalho, né? Eu acho que você vai falar um pouquinho mais disso, mas é engraçado que quando você vai ver da onde veio essa fala, às vezes também vem da própria sala de aula de um adulto. Então a criança acaba também reproduzindo aquilo que ela escuta de um professor, né? Não só da família, mas também ali do contexto educacional mesmo. Sim, tem duas coisas que você falou aí que são interessantes que eu queria comentar. Primeiro é essa ideia de especial, né? Que esse também é um exemplo muito claro, assim, do que a gente tá falando de capacitismo, né? Porque a gente não usa mais esse termo, né, na academia, mas as pessoas continuam falando, a gente ainda tem uma ideia de educação especial, né? E que é justamente aí um eufemismo, né? Para você, enfim, diminuir o problema, né, daquela questão. Então, o especial, né? Como se fosse ajudar a melhorar uma situação, mas na verdade você romantiza essa pessoa, você ignora a subjetividade daquela pessoa, você não sabe se esse especial é uma pessoa com deficiência física, se é uma pessoa cega, se é uma pessoa surda, né? Tá todo mundo ali na caixa do especial, né? E outra questão que você comentou é sobre essas falas acontecerem muitas vezes na própria sala de aula. E daí eu acho que volta a essa questão que a gente estava falando sobre a escola ser capacitista também, né? Porque é uma linha muito tênue entre as nossas práticas na escola, e aqui todo mundo que está dentro da escola sabe disso, né? Dessa prática que é inclusiva e a prática que acaba sendo capacitista, né? Então, o próprio acompanhamento na sala, às vezes essa ideia de ficar muito perto, isso
ao mesmo tempo que ajuda, né, no processo de inclusão, isso também pode criar um estigma daquele estudante, né, como incapaz. Então, assim, não tem resposta pronta, assim, não tem receita de bolo, sabe? É um processo mesmo de questionar o que a gente está fazendo, de questionar o que a gente está falando, de pensar o porquê daquilo, né? Ao que a gente está expondo aquele sujeito, né? Como aquele sujeito está se sentindo, porque eu acho que isso é muito importante também, né? De considerar o que aquela pessoa sente quando ela é chamada de determinada forma, como a gente se refere a ela, quando a gente se refere a ela de determinada forma, enfim. Muito bom, Natália. Vamos para a próxima. Qual que é a importância de pensar em anticapacitismo e por que que esse é um tema que está sendo mais falado hoje em dia? Antigamente a gente não... Apesar de ser um termo novo, né? Que você falou desde 2000. Uhum, sim, sim. Então, eu vou começar pela segunda parte, né? Por que que está sendo mais falado hoje? Isso se deve principalmente à militância das próprias pessoas com deficiência. E daí eu acho que é muito importante a gente marcar esse lugar, sabe? Porque essa é uma luta deles por eles, né? Que não veio dos outros, né? São as próprias pessoas com deficiência se mobilizando para falar das experiências de opressão, daquilo que elas vivem, né? E daí essa discussão toda surge com os estudos sobre deficiência, que é um campo de estudos também muito interessante. E aí isso vai criando força aqui no Brasil com a Ana Guedes Mello, que é uma das autoras de referência nesse tema. Inclusive, não sei se eu falei isso no começo, mas foi ela que propôs esse tema, esse termo, né, capacitismo no Brasil, a tradução do termo aqui pra gente. Então, que é inclusive uma mulher com deficiência, né? E por essas próprias pessoas é que esse conceito vai ganhando força. Mas hoje é muito mais falado e isso tem muito a ver com a internet, né? É um conceito muito vivo na internet e principalmente pelos influenciadores com deficiência, que assim, eu acredito que merecem todo o destaque quando a gente vai falar desse tema, né? Porque eles conseguem criar um espaço de discussão teórica muito relevante, muito aprofundada aqui no Instagram, no YouTube. Então, assim, esse é um tema, e daí eu acho que se a gente tem uma lacuna muito grande nesse tema na universidade, nas pesquisas acadêmicas, a gente tem, assim, um mundo de informação na internet. Então, eu não acho que vale alguém dizer que é capacitista porque não tem informação, porque a gente tem muita informação disponível, né? Então, eu acho que todo mundo que quer se aprofundar nesse tema, quer saber um pouco mais, né, de como rever suas práticas, como mudar os termos, né? Eu acho que a internet, assim, tá cheia de informação sobre isso. Qual era a primeira parte da pergunta? Que eu fui responder a segunda, acabei me perdendo na primeira. Qual que é a importância de pensar em anticapacitismo? Tá, daí a importância. Eu acho que a gente caminhou muito nos últimos anos, talvez de 2010 para cá, em termos de políticas mesmo, né? Então, a gente tem as ações afirmativas, né? As políticas de cotas, então as pessoas estão na universidade, tem cota nos concursos públicos, então essas pessoas estão ocupando os lugares, né, na sociedade que elas devem ocupar, os espaços que são delas, né? E daí eu acho que hoje é muito importante a gente discutir isso, né? Porque a escola agora aceita todo mundo e tem que aceitar todo mundo. A gente fala de todas as escolas, né? Teoricamente são inclusivas. Então, as crianças com deficiência, os adultos com deficiência, eles estão por toda a sociedade, é assim que tem que ser, e daqui para frente mais ainda. Só que eu acho que o comportamento social ele não se ajustou exatamente enfim, essa expansão, né? Eu acho que a gente ainda reproduz muitas falas e muitos comportamentos que são capacitistas e que isso gera, inegavelmente, um sofrimento para essas pessoas, né? E vai intensificando essa experiência de opressão que elas estão vivendo. Então, assim, é muito importante a gente falar de anticapacitismo por causa disso, porque é isso, essas pessoas estão ocupando os lugares, né, que são delas,
E a gente precisa não gerar sofrimento para essas pessoas, né? A gente precisa construir uma sociedade que responda, né, a essa necessidade mesmo. Eu ia só fazer um adendo aí, que antigamente, né, era a questão de você entrar numa escola, via muito também do diagnóstico, né, do quem é essa pessoa, qual é a deficiência, até mesmo se ela iria se ela ia ter um atendimento educacional especializado ou não, né? Então, até a forma como ele chega nessa escola, ele já chega, né, com um preconceito todo enraizado, né? Sim, exatamente. Exatamente. É como se o rótulo chegasse antes da pessoa, né? E daí todo mundo já sabe que vai receber um estudante com a deficiência tal, mas nem sabe quem é essa pessoa, né? O que ela gosta, o que ela faz, o que ela sabe, o que ela não sabe, né? A subjetividade é toda ignorada. E essa é, eu acho que é a nossa maior crítica mesmo à sociedade, quando a gente fala de capacitismo, né? É isso de ignorar a pessoa, ignorar o sujeito, ignorar quem tá ali, né? Pensando só em um rótulo, antes de tudo. Sim, um exemplo bem bom que eu vou dar é no refeitório, né, quando a merendeira está perguntando o que que você quer, né? Óbvio, quando a criança tem uma comunicação, né, através da fala. E aí a criança fala lá, feijão, só que ela fala um pouco baixo. Aí a merendeira ela não olha para a criança, ela olha para o adulto. O que que você quer? É, Perguntando no caso, para o adulto. Não, ele está ouvindo e ele sabe se comunicar. Então, pergunta a ele que ele vai responder. E mesmo assim, às vezes ainda a pessoa ignora aquela pessoa, né? Não dá voz a ela, né? Porque é essa é, coisa. É o medo também, né, Natália? Você acha que não tem um medo aí também da pessoa? Você não acha que tem, às vezes, um medo, um estranhamento? Acho que nem é medo, um estranhamento, às vezes. porque muitas vezes é o desconhecido, né? Não deveria ser o desconhecido a essa altura do campeonato. Mas acaba sendo, né? Justamente aí a gente retorna por esse estereótipo. Então, às vezes já parte do princípio de que porque é uma criança no espectro autista vai ter um comportamento agressivo, e daí já chega naquela recusa, né? Sem mesmo saber quem é essa pessoa. Referir ao adulto para falar com a criança ainda fica num lugar de dupla vulnerabilidade, né? Porque a criança já é um sujeito vulnerável na sociedade. E daí, quando você pensa numa criança com deficiência, ela vive aí essa experiência de uma forma dupla, né? Então, assim, por isso eu acho ainda muito importante pensar capacitismo na infância, né? Anticapacitismo na infância, que é o que eu pesquiso, né? Como você sabe. Mas os adultos também vivem isso não é uma experiência que está restrita às crianças. As crianças, às vezes, muitas vezes não percebem o que está acontecendo ali, mas os adultos sim, e aí daí eu acho que é muito grave também, né? Não se referir ao adulto com deficiência quando se pode falar com ele. Sim, exatamente. Natália, a gente fez uma caixinha de perguntas aqui hoje no nosso Instagram, e aí a gente separou duas perguntas para você Então, poder responder aqui para a gente, tá? Eu vou fazer aqui a primeira agora. Como não ser um profissional da educação capacitista? muito legal, muito legal. Eu acho que, em primeiro lugar, pensar em não ser um sujeito capacitista, né? E daí entender sempre que essa ideia de capacidade é um mito, né? O que a gente entende como capacidade, a gente entende porque a gente compreende um padrão normal como aceitável, né? E daí todo mundo que está fora disso é o incapaz, é o anormal, o diferente, enfim, toda aquela coisa. Então, não ser um profissional da educação capacitista é ver primeiro o sujeito, né? Você entender primeiro o seu estudante como uma pessoa, né? Como uma pessoa que tem suas vontades, tem seus interesses, que nem todo comportamento que esse estudante está apresentando ele está associado à deficiência, é uma pessoa que tem sua própria personalidade, que às vezes não está afim mesmo, né? E eu acho que principalmente se nesse caso, né, a gente está falando de um professor, mas eu acho que em outros exemplos também
caberia, né? Se você chega numa sala de aula, é entender que cada um ali é um, né? E a deficiência, ela é mais uma característica daquela pessoa, né? Ela é ali um marcador daquele sujeito, mas que não define tudo que ele é, né? Não define todos os interesses dele, não é a primeira coisa sobre aquela pessoa. É mais uma coisa sobre aquela pessoa. Daí eu acho que se a gente muda essa mentalidade, a gente acaba revendo todas as nossas práticas. Mas eu acho também que tem uns pontos importantes, né? Que é quando a gente questiona o nosso discurso também. Daí eu acho que é importante a gente falar disso, né? Tem alguns termos que às vezes a gente usa que não são legais, né? Vou dar uns exemplos, né? Por exemplo, se a pessoa quer falar, vai se fazer de desentendida, daí ela diz, eu vou dar uma de João sem braço, né? Então você está colocando usando uma característica da deficiência como uma forma, de uma forma muito pejorativa, né? Então eu acho que esses cuidados a gente precisa ter na nossa prática, né? Na educação, enfim. Olha, Sim, teve mais uma exatamente. pergunta aqui, Gabi, que foi fora do nosso roteirinho, que fizeram durante a apresentação da Natália, que é: o capacitismo é um estigma? O capacitismo em si não é um estigma, porque o capacitismo é um comportamento, né? É o preconceito em si. Mas o capacitismo, ele, na verdade, o estigma é uma ideia capacitista, né? Nas nossas práticas capacitistas, a gente acaba reforçando os estigmas, né? Esses rótulos. Então, não diria que o capacitismo é o estigma, porque o capacitismo é o nosso comportamento, né? Assim como a gente falaria do racismo, do machismo, né? Mas isso acaba reforçando, não tanto reforçando, mas até criando estigmas mesmo sobre esses sujeitos. Sim, sim. Quando sua fala, eu fiquei lembrando, na época da eleição, de uma fala minha, que eu falei, não é possível, essas pessoas estão cegas, vou votar em fulano. Caraca, aí assim, sei lá, um tempinho depois nossa, eu fui capacitista, eu falei, as pessoas estão cegas, né? E é isso que você Sim, falou, a gente tem que trocar, por mais essas nomenclaturas, por mais socialmente, por mais que sejam, vem de geração em geração, enfim, mas a gente tem que se atentar ao nosso vocabulário e mudar, né, a nossa forma de se comunicar. sim, com certeza. Isso é um exemplo clássico, né? Eu não sei se vocês viram essa semana que o William Bonner, inclusive, se retratou de uma fala que ele teve no Jornal Nacional, se eu não me engano. Eu não vi no momento original, mas ele disse que ele usou o termo esquizofrenia para se referir a um comportamento, enfim. Não lembro direito como ele explicou, mas ele usou o termo esquizofrenia fora de contexto, né? Uma expressão capacitista. E daí ele se retratou no Jornal Nacional. E eu achei isso muito interessante, assim, né? Isso é um marco pra gente, né? Em rede nacional, uma pessoa se retratando por usar um termo, né, capacitista. E eu acho que é esse o movimento mesmo. A gente ir repensando o que a gente faz, voltar atrás, né? É Sim, isso. sim, Eu acho que um exatamente. movimento muito legal é a tal da palestrinha. Eu acho que a Natália vai lembrar disso aí, né? A gente trabalhou no CAP da UFRJ e a gente falava esse termo, né? Tá na hora da palestrinha, a gente sempre deu a palestrinha. E às vezes aquela palestrinha sobre inclusão, né, sobre várias coisas, às vezes passava despercebido, mas às vezes não, né? Então é essa insistência de falar sobre a pessoa com deficiência, sobre práticas pedagógicas, enfim, inclusivas é falar, né? Porque senão Sim. Assim, o campo da inclusão, ele sempre vai ser um campo de luta. E às vezes o nosso papel vai ser esse, de ser a chatinha mesmo da palestrinha, que eu acho que a gente era mesmo, né? Porque é isso, é um conscientizando o outro. Embora se tenha muita informação, muitas vezes as pessoas não vão atrás, então é nossa responsabilidade também, assim, conscientizar o outro, né? Claro, com cuidado, né? Com gentileza, porque eu acho que é por essa via mesmo,
Mas é esse o caminho, né? E falando com outra, as pessoas implicam comigo, assim, na minha família, né? Que alguém fala uma coisa, ó, você tá sendo capacitista, né? Eu virei a menina do capacitismo. Mas que é, gente? Ah, isso daí é capacitismo. Acho que sempre vale, assim, esses toques de um jeito cuidadoso mesmo. Até eu lembrei aqui, né? Isso eu escuto muito também da minha família. Ah, fulano é doente. Ai, não, não só na minha família, teve um amigo que falou assim, porque ele tem autismo, né? Então ele é doente. Eu fiz, não, ele não é doente. Tá Mas, super saudável, mas inclusive. qual é a diferença, assim, pessoa que tem uma formação, mas qual é a diferença entre doença e deficiência? Aí você vai explicar, e às vezes a pessoa não sabe mesmo, sabe? Não é tipo, ela falou doente porque ela não quis falar o que, porque não conhece mesmo, não entende a diferença. Então, eu acho super importante a gente falar e dizer cada vez mais, né? Discutir inclusão, né? Nos espaços também familiares, nas rodas de conversa, entre amigos. Com certeza, com certeza. E acho que essa ideia do doente, assim, também está muito relacionada a pensar que a pessoa com deficiência está atrás de cura, né? Que também tem aí essa ideia, esse mito, né? Que não necessariamente, né, gente? Assim, a pessoa está vivendo sua vida de uma outra forma, né? No mundo, vivendo suas relações e não necessariamente em busca de cura, né? Sim, exatamente. Vou fazer mais uma da nossa caixinha de perguntas. Essa pessoa perguntou se você pode sugerir ideias de atividades, de materiais ou livros que ajudem a trabalhar essa questão, né, do capacitismo na escola. Ah, legal essa pergunta, muito bom. Então, eu gosto muito de trabalhar pela via da diferença, né? De falar sobre diferença na escola. Tem gente que gosta de usar o termo diversidade, não é muito a minha linha teórica, eu prefiro falar sobre diferença. E eu acho que esse é um ponto importante, assim, principalmente falando com crianças pequenas, mas até com os maiores. Hoje eu trabalho com adolescentes e essa é também uma frente do nosso trabalho, né? Falar sobre diferença. Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem suas vontades, seus desejos, seus sonhos, né? E não é porque uma pessoa tem uma deficiência que ela não vai ter, né, a sua subjetividade, a sua personalidade, que nem tudo está relacionado à deficiência. Então, eu acho que um caminho, né, para a gente falar sobre isso na escola, que é importante, né, também mudar as nossas práticas, mas falar sobre isso na escola, né, como a gente trabalha isso com os nossos estudantes. Trabalhando pela via da conscientização, de que todo mundo tem direito à diferença, todo mundo tem direito a ser diferente. Esse trabalho eu acho que faz muito sentido no contexto da escola, assim. Isso constrói novos caminhos mesmo, sabe? Dependendo do espaço que se está, né? Se é um espaço receptivo para isso, de repente colocar esses estudantes com deficiência, né, no centro da conversa para falar sobre quem ele é, falar sobre suas vontades, mais do que falar sobre sua deficiência, tá? Falar sobre quem essa pessoa é, né? E que é muito mais do que a deficiência. Então, eu acho que esse é um caminho que pode ser bom, assim, falar sobre a diferença mesmo. Tem vários livros hoje em dia, né? Sim. Eu li acho que no início do ano com uma turma, era Todo Mundo é Bem-vindo. Esse livro é bem interessante também, né? Fala da diferença, né? Todas as diferenças. Tem vários livros, gente. Se vocês Tem um procurarem. livro, tem um livro muito bom que é Tudo Bem Ser Diferente. É exatamente esse o nome. E ele é um livro conhecido, mas eu acho muito, muito legal que ele não trabalha só a questão da deficiência, né? Ele fala sobre arranjos familiares, né? Enfim, sobre outras formas, né? De viver, enfim, de se relacionar. E eu acho que é legal, assim, porque se a gente compreende a diferença também por essa ótica, né? Que não está só relacionada à deficiência, eu acho que a gente tem um caminho legal também com as crianças. Até para as pessoas com deficiência, porque quando a gente faz esse tipo de atividade, as crianças também ficam em um lugar de que, tipo assim, tudo bem,
né? Eu tenho uma diferença, mas fulano tem uma diferença também. E passa também a aceitar, porque às vezes a gente vê a própria pessoa, né, com essa dificuldade de aceitar, portanto, tanto sofrer, né, esse preconceito. E quando ela está ali numa roda, onde todo mundo está falando, né, das suas diferenças, e ela está ali expondo aquilo também, ela também se sente melhor, né, em expor. Não tá focado somente nela, né? É uma coisa assim mais ampla, né? Eu lembrei de uma experiência, né, lá do CAP até, você provavelmente vai lembrar, quando a gente trabalhou esse tema com uma turma de primeiro ano, e esse livro, Tudo Bem Ser Diferente, a gente tinha um aluno surdo na turma, e ele amou o livro, né? Ele falou daquele livro durante semanas. A gente não falou claramente da deficiência dele, a gente leu o livro, conversou com a turma sobre diferenças, enfim. E ele ficou falando disso por muito tempo, né? Até que um dia ele chegou com um dentinho a menos, né? Caiu o dentinho. Daí ele falou, tudo bem ter um dente a menos, né? Que era uma das falas do livro, né? Então ele foi se identificando com várias outras diferenças, né? Para além da deficiência dele. E eu acho que isso é muito interessante. Além de dar um lugar de fala, né, para essas pessoas. Com Já, certeza. Com já certeza. começando na escola. E um espaço para perguntar também, porque eu acho que isso é importante, né? Abrir para o diálogo. As crianças são curiosas, né? Os estudantes como um todo. Então, eu acho que poder falar, poder perguntar é bom, assim, é importante, faz bem, faz parte do processo mesmo educacional. Sim. Natália, e o que você poderia, assim, me dar? Você já falou algumas dicas, mas, assim, se fosse uma palavra, assim, final, assim, pra gente aqui, pra a gente que vai sair depois dessa live aqui, o que a gente pode pensar para o nosso futuro, né? Para não ser capacitista, né? Eu acho que questionar, assim, eu acho que vou ficar com essa palavra, questionar. Questionar as nossas práticas, questionar por que a gente fala certas coisas, né? Como a Gabi falou, as pessoas estão cegas, e aí ela parou para questionar, né? Por que eu usei essa palavra? E eu acho que isso é importante, assim, questionar. Por que a gente pergunta se o outro tá louco? Por que a gente fala que a gente tá maluco? Por que a gente faz isso, né? Então, questionar que a gente fala, questionar como a gente trata o outro, questionar as nossas práticas na sala de aula, né? Enfim, como a gente age com os nossos alunos, com os nossos pares. Eu acho que é isso, questionar no dia a dia as nossas ações. Eu acho que isso ajuda a gente a construir mesmo uma sociedade que não seja capacitista. É isso aí. Alguém teria alguma pergunta? Que a live tá bombando, gente, aqui. Quiser fazer aqui para a Natália, essa é a hora, né? Para a gente fazer alguma pergunta. Se bem que a gente já fez uma caixinha de perguntas, a Natália tinha várias perguntas. E a gente teve que Legal. selecionar algumas, senão ia ficar muito extenso aqui. Mas se não tiver, eu amei, né? Eu acho que todo mundo que está aqui assistindo, eu adoro esse tema. E nada melhor do que a Natália para falar sobre ele, né? Eu acho que desde quando a gente se conheceu, que você já estava nesse caminho de discutir sobre capacitismo. A Natália, você vai defender quando, Natália? No início do ano que vem, se Deus quiser, fevereiro, março, se tudo der certo. Então, aí a gente já vai ter uma dissertação de mestrado sobre esse tema na infância, né? E eu tô louca para ver quando você defender. A gente chama você aqui de novo para você falar os resultados do seu estudo. Tá ótimo. Tem mais uma pergunta aqui, né? Qual a diferença entre os estigmas? Eu acho que já foi falado, não? Entre os estigmas e o capacitismo, ou não? A gente falou rapidinho, mas acho que eu posso voltar um pouquinho nisso, né? Ah, Quando a gente fala de estigma, a gente está falando ali de uma ideia consolidada sobre algo, sobre alguém, né? E quando a gente fala de capacitismo, a gente está falando de um conjunto de práticas, de comportamentos que são preconceituosos, né? Que manifestam uma discriminação contra uma pessoa com deficiência. Então, eu acho que tá aí, né? O estigma é uma coisa isolada. e a discriminação é crime, então lá na LBI, gente. Discriminação Isso é de pessoa importante. com deficiência.
Isso é importante falar, né? É mais do que algo que a gente só precisa rever, né? Mas é aquilo, tem uma série de comportamentos que ficam muito bem escondidos, né? Então, quando a gente fala dessa discriminação, é uma coisa muito mais explícita, né? Daí a importância da gente rever no dia a dia, porque tem coisa que passa, mas gera sofrimento em alguém. Enfim, obrigada, gente. Agradeço muito o convite. Foi minha primeira experiência, assim. Espero que tenha sido bom. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi ótimo. Eu adorei. Nossa, foi ótimo. Eu amei, amei, amei mesmo. Eu ficava mais tempo aqui. E é isso, pessoal. A gente vai trazer, né, o recorte de toda essa live, né, transformar em videocast, podcast, para que todos possam. Aqui, ó, Natália, o pessoal aqui agradecendo, parabéns. Você foi ótimo, obrigada. Vários fãs, Natália. Obrigada, gente. Minhas amigas maravilhosas. São do meu grupo de pesquisa. Só gente querida. Obrigada. Ó, fã-clube da Natália, já que tá aí, o fã-clube, próxima semana a gente vai ter um tema, gente, Natália, assiste, porque também vai ser muito legal, é a Silvia, né, ela é do IBC, ela vai falar, se eu não me engano, né, Gabi, sobre a importância da reeducação das relações raciais com crianças, acho que com deficiência visual, né? Isso, e esses infantil. Assim, crianças com deficiência visual que tem, né, um certo... Não, que faz, né, comportamentos, assim, racistas. E, assim, é bem curioso, né? E foi o tema da dissertação de mestrado dela. E a gente vai trazer para vocês aqui, né, a Silvia, que é Silvia Souza, do IBC. E também, no dia 20... Eita, não lembro. 23, teremos a Rafaela Lupetina, que vai falar sobre a educação de cegos e surdos cegos. Isso. Que legal. E a Rafaela também é do IBC e ela ela faz um trabalho aí bem interessante sobre isso. Então, esse mês vai ter bastante pessoas interessantes para falar aqui. E aí eu queria agradecer, né, Gabi, a Natália, por ter aceitado participar do nosso podcast, nosso videocast. E é isso, né? Obrigada, gente. Eu que agradeço e parabéns. E outra coisa, gente, a gente tem que disseminar o conhecimento, né, que está sendo feito dentro da academia aqui, nesses espaços, né? Espaços onde as pessoas, né, estão conectadas, né, em outros ambientes. Quando a gente traz, né, a pesquisa para a sociedade, aí a gente vê o resultado de fato dela na prática. Com certeza. Parabéns, gente. Parabéns por esse trabalho, né? Estão dedicando o tempo de vocês para disseminar o mesmo conteúdo. Então, eu agradeço muito e parabenizo vocês. A gente que agradece. Saudade de você, hein? Saudades também. Sem direito, mas vocês se conhecem, porque vocês foram pro meu casamento. É verdade. Gente, obrigadão, viu? Obrigada, gente. Beijo, tchau. Tchau.